Pessoal, continuando. Tendo entendido que o procedimento pode ser comum ou especial e que o comum se subdivide em ordinário, sumário ou sumaríssimo, conforme a quantidade de pena, vamos analisar o instituto do recebimento e do seu oposto, que é a rejeição. Quando o promotor oferece a denúncia, ele deve fazê-lo de acordo com os critérios do artigo 41 do Código de Processo Penal, que configura, em linhas gerais, o roteiro da petição inicial formulada pelo promotor. Nós podemos ainda estar diante de uma queixa-crime, nos crimes de ação penal privada, mas na maior parte dos casos nós estaremos diante da denúncia e eu vou seguir fazendo considerações tendo em vista apenas a denúncia. Mas lembre-se que tudo isso se adequa também às hipóteses de ação penal privada. Oferecida a denúncia, que deve qualificar o sujeito, narrar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e promover a capitulação, o entendimento do Ministério Público, que consubstancia a sua opinião delicti, a sua opinião a respeito do fato criminoso, o juiz deve analisar essa petição inicial, dizendo se a recebe, portanto, se admite essa denúncia, deflagrando o processo penal, ou se, ao contrário, entende que a denúncia padece de vícios que impedem a continuação do procedimento. Note que o legislador estabeleceu a etapa do recebimento como um filtro, a fim de evitar que o Poder Judiciário submeta alguém a um processo sem elementos suficientes para tanto, já que o processo penal em si, a sua simples tramitação, configura um evidente constrangimento, uma dor de cabeça enorme para aquele que está sendo acusado. Portanto, o legislador quis estabelecer um filtro, e esse filtro é o filtro do recebimento. Há determinadas situações que maculam a denúncia e que impedem o seu recebimento. Essas situações são as situações de rejeição da denúncia. A rejeição da denúncia está prevista no artigo 395 do Código de Processo Penal e está muito ligada a aspectos de ordem processual. O juiz não deve receber a denúncia se ela for inepta, se dos fatos narrados não decorrer a conclusão, se houver qualquer dificuldade severa de entendimento que impeça o exercício da ampla defesa, o juiz deverá declarar a denúncia inepta e rejeitá-la. Além da inépcia, e que, de maneira geral, significa a inobservância das hipóteses, das situações do artigo 41 do Código de Processo Penal, o legislador prevê também que o juiz deve rejeitar a denúncia quando não estiverem presentes pressupostos processuais ou condições da ação. Os pressupostos processuais remontam à teoria geral do processo, ainda que caiba aqui a crítica da importação de institutos do processo civil para o processo penal, já que os seus fundamentos são diferentes dos fundamentos ético-políticos do processo civil. Apesar dessa crítica, que é importante e que é correta, nós podemos, para os fins de análise e de estudo da rejeição da denúncia, levar em conta, como pressupostos processuais, os pressupostos de existência e de validade, como, por exemplo, a existência de uma petição inicial e a jurisdição de a quem é dirigida a petição inicial. Além dos pressupostos processuais de existência, há os pressupostos processuais de validade, como uma petição inicial apta e a competência do órgão jurisdicional a quem foi dirigida a peça processual. Além desses pressupostos processuais positivos, é importante lembrar também que não deve estar presente pressuposto processual negativo. A eventual litispendência ou a ocorrência de coisa julgada certamente impedirão o recebimento da denúncia. Além desses pressupostos processuais positivos e negativos, o juiz ainda deve analisar a presença das condições da ação, possibilidade jurídica,
legitimidade e interesse. A falta de condições da ação também deve levar à rejeição da denúncia. Mas atenção, em especial a análise dessas condições da ação deve se dar de acordo com a teoria da asserção, de acordo com aquilo que está argumentado, num nível de cognição sumário e não exauriente, sob pena de invadir, de antecipar o rito procedimental e fazer uma análise própria do momento da sentença já nessa etapa. Portanto, a análise das condições da ação deve levar em conta um grau de cognição sumário, atrelado aos elementos narrados pelo promotor de justiça. E, por fim, configura hipótese de rejeição da denúncia a falta de justa causa. A doutrina, a professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, por exemplo, que é inclusive ministra do STJ, aponta a justa causa como uma quarta condição da ação, uma condição da ação específica da ação penal, e que, em tese, portanto, estaria englobada na condição da ação do inciso anterior. Porém, o legislador considerou importante estabelecer no inciso 3º do artigo 395 a falta de justa causa como causa autônoma de rejeição da denúncia. Justa causa, para esses fins, deve ser lido como elementos mínimos de autoria e prova de materialidade, como lastro que permite ao Ministério Público ou ao querelante deduzir em juízo a acusação. O Ministério Público, via de regra, na maior parte dos casos, extrai a justa causa dos elementos informativos contidos no inquérito policial, mas isso pode constar de outras fontes de informação, como um procedimento de investigação criminal que tenha tramitado dentro do próprio Ministério Público, um auto de infração tributária, dentre outros exemplos. Justa causa é lastro, é elemento mínimo, a fim de impedir que alguém seja acusado sem fundamento, sem substrato mínimo. Essa é, portanto, a rejeição da denúncia. Não havendo rejeição, o juiz deve receber a denúncia. O recebimento, da mesma forma, não deve ser uma decisão que se confunda com análise profunda de mérito, mas é uma decisão e, como tal, deve ser um ato judicial fundamentado, que observe o dever de fundamentação de todo o ato do Poder Judiciário. Rejeição e recebimento são, portanto, duas faces da mesma moeda. Não havendo rejeição, haverá o recebimento. Com o recebimento, a determinação de citação para resposta à acusação, tema do próximo vídeo. Obrigado.